Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3. Nos diz assim a palavra do Senhor: que concluiremos então? Estamos em alguma posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeu quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Isso aqui é o Salmo 3, dos versos 10 ao 12. Parece um tanto quanto pessimista, mas é muito mais realista do que pessimista. Mas no verso 19, o apóstolo Paulo continua e diz assim: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a própria lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Ore comigo. Pai, queremos te agradecer por esta palavra, por esse tempo de louvor e adoração. Queremos reconhecer, Deus, a tua presença neste lugar, nos curvar a ela e dizer-lhe, ó Pai, mais uma vez, o quanto dependemos de ti, ó Deus. Portanto, Espírito Santo, fala conosco hoje, continua ministrando aos nossos corações, Deus. Tira toda desatenção, Senhor, tudo que nos desconcentra, que caia por terra agora em nome de Jesus. Desde as preocupações ao telefone celular. Deus querido, nos ajuda a concentrarmos nossa mente, nosso coração na palavra que tu tens para nós hoje. Em nome e pelo poder de Jesus Cristo oramos. Amém. Amém. Pode se sentar. Amém. Na semana passada, nós começamos uma proposta de mensagens sobre, a priori eu disse, a visão da igreja. Mas bastou a gente terminar a primeira mensagem para você ver que não se trata exclusivamente da visão da igreja, porque ao falar de uma visão da igreja, nós estamos falando de um compromisso pessoal. No verso do seu informativo Boas Novas, tem a nossa declaração de visão, ali naquela caixinha. Vamos ampliar para lermos juntos qual é a visão de Deus para a nossa comunidade. Vamos ler juntos? Vai lá, quero ouvir vocês. Somos uma comunidade contemporânea, comprometida com o Evangelho de Jesus Cristo, que encoraja e capacita os seus membros a viverem de maneira integral os valores do reino de Deus. Glória a Deus por isso. Então bastou você ouvir na semana passada a primeira mensagem, onde falamos, de ser uma comunidade contemporânea, para você ver o seguinte: opa, na verdade não estão falando da igreja, instituição apenas, estão falando de mim. Eu preciso ser um cristão contemporâneo. Eu preciso ser alguém ligado na minha época, conhecedor do meu mundo. Eu preciso ser alguém que, com a autoridade do Espírito Santo de Deus, fala e ministra e traz cura ao mundo ao meu redor. Isso é sermos uma comunidade contemporânea, isso é sermos cristãos contemporâneos. Hoje a gente vai pegar esse segundo ponto, onde fala
que somos comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo. Se queremos ser contemporâneos, falar uma linguagem que o homem moderno entenda, se queremos conhecer o mundo e os costumes e as tradições do nosso tempo presente, da nossa cultura, e falar de maneira a impactar esta cultura e transformar o coração deste homem, desta mulher, nós temos que ter cuidado para não flexibilizar tanto a ponto de se desviar da mensagem central. Às vezes, na intenção de querer ser relevante, de falar de maneira compreensível ao coração do homem moderno, acaba que se usa de muitos métodos ou jeitos que não necessariamente contribuem ou concordam com a palavra de Deus. Então, esse segundo ponto é muito importante porque diz, ainda que eu queira inovar para alcançar este formidável mundo novo, eu vou me deter no compromisso que eu tenho com o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Sabe, irmãos, uma coisa é nós crermos no Evangelho. Volta comigo os olhos para o capítulo 3 aqui de Romanos e vamos entender que evangelho é esse no qual a gente diz que crê. Eu escolhi esse texto de Romanos porque aqui Paulo, de uma maneira muito simples, sintética, explica para nós o evangelho em 3 momentos. Ele diz em primeiro lugar, nos versos 10 ao 12, ele diz assim, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. E no verso 23, ele ainda vai mais enfaticamente dizer o seguinte, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é uma primeira verdade sobre o Evangelho, e num bom cearense, essa verdade diz assim, estamos lascados. Nós estamos lascados, o pecado lascou a humanidade. A força do pecado inclina o nosso coração para desejos, paixões, atitudes que desagradam a Deus em sua santidade. O homem não tem condição de caminhar com Deus por si só. Não tem condição porque o Deus que conhecemos é um Deus que se chama 3 vezes santo. Santo, santo, santo. Isso é uma figura de linguagem para dizer o seguinte, o negócio de santidade é sério. Deus não brinca. Ele é santo, Ele é altíssimo. E à luz do nosso pecado e da nossa contínua inclinação para satisfazer os apetites da nossa própria carne, nós então nos lascamos porque somos incompatíveis com essa santidade de Deus. Lembrem-se lá no Jardim do Éden, onde isso aqui acontece e vem à tona, diz de uma maneira poética no capítulo 2 e depois no capítulo 3 do livro do Gênesis, que todo dia, ao cair da tarde, Deus vinha ter com o homem um papo face a face. O que é isso, queridos, senão uma forma poética de dizer que havia plena intimidade entre o Criador e a criatura. Uma intimidade tal que o texto bíblico diz, face a face. Moisés não pôde ver Deus face a face. Deus disse, vou te colocar numa fenda de uma rocha e vou passar com toda a minha glória diante de você e você vai me ver apenas pelas costas, pois nenhum homem pode ver a face de Deus e permanecer vivo. Isso é um jeito misterioso de dizer o seguinte, a nossa impureza, o nosso pecado é incompatível com a santidade e a glória de Deus. Então é isso que o apóstolo Paulo faz quando ele cita o Salmo 3º. E ele diz assim, não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram, todos. Mas pastor, a Madre Teresa de Calcutá, pecadora. Pastor, grande Martin Luther King, pecador. Pastor Patrício, santinho, um homem querido aqui da nossa idade, da nossa igreja, fundador dessa comunidade, pecador. Uma vez a gente estava tendo um evento aqui na igreja e veio cantar conosco, um artista muito famoso aí no mundo gospel. E eu o apresentei, como uma grande estrela que era. Eu disse, olha, esse irmão, louvado seja Deus, tem sido usado,
né, de maneira poderosa, Brasil afora, mas quero lhe dizer que ele é tão pecador quanto você e, portanto, está debaixo da mesma graça que todos nós estamos. Essa é a primeira realidade da mensagem do Evangelho. Nós somos indignos diante da dignidade de Deus. Está claro, irmãos? Só que nesse texto de Romanos, o apóstolo Paulo continua, porque ele diz não apenas que nós somos indignos, como mais adiante, no verso 20, ele diz que além de indignos, nós somos incapazes de resolver este problema por nós mesmos, com as nossas próprias forças. No capítulo 20, verso 3, ele está dizendo assim, portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus baseando-se na obediência à lei. Por que Paulo está trazendo a lei aqui para a conversa? Porque essa comunidade de romanos, para quem ele escreve, é uma comunidade de judeus e de gentios recém-convertidos ao cristianismo. Os primeiros capítulos da carta aos Romanos, ele endereça umas pauladas na cabeça dos judeus. O povo hebreu que morava em Roma e que havia sido convertido ao Messias Jesus Cristo, estava se achando muita coisa diante dos gentios por terem acesso à lei, por terem acesso aos rituais de culto da tradição judaica. E Paulo está dizendo o seguinte, olha, está todo mundo no mesmo nível. Ninguém aqui pode se vangloriar, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí ele continua no verso 20, então dizendo assim, e tem mais, ninguém consegue se safar pelas próprias forças, nem os judeus, cumpridores da lei, ou que tentem cumprir a lei, não serão declarados justos mediante o cumprimento da lei. Ele diz, inclusive, para que a lei serve nesse contexto. Ele fala, a lei serve para que vocês tenham consciência do pecado. É o apóstolo Paulo quem diz que porque a lei diz não cobiçarás, ele se percebeu alguém que cobiça. A lei nos denuncia no nosso próprio pecado, na nossa indignidade, na nossa incapacidade de resolver esse problema. Estamos lascados e não temos jeito de com as nossas próprias forças nos resolvermos. Não é fazendo boas obras, não é indo com um grupo mais amor para o centro da cidade levar sopão, não é servindo nas portas da igreja, não é pelo tamanho do dízimo que você dá, não é pelo tanto de ministério que você ajuda voluntariamente, não são por obras, cumprimento de lei menos ainda. E então, o que o Evangelho fala? Já que não vai adiantar nada do que a gente faz, o que adianta é o que já foi feito por alguém. E é quando Paulo, então, no verso 24, diz que nós somos justificados gratuitamente pela graça de Deus por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho no que nós cremos. Estamos fritos? As nossas inclinações naturalmente nos fazem cair. Estamos fritos porque com nossas próprias forças, depois de caídos, não conseguimos nos erguer, independente do que se faz, mas Deus resolveu esta pendência e disse que pela fé em Cristo Jesus, gratuitamente, o dom de Deus nos alcança, nos coloca de pé e nos leva de volta a um estado de intimidade face a face com o Pai. Amém, queridos? Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o Evangelho com o qual nós somos comprometidos. E é isso que eu queria dizer antes, quando eu estava falando assim, uma coisa é nós acreditarmos nesse Evangelho. Quantos aqui creem nessa verdade? Digam amém. Todos nós cremos. Agora, outra coisa, totalmente diferente, é nos comprometermos com essa verdade. Acreditar e declarar que ela é verdadeira é fácil, às vezes é mais da boca para fora. Agora, comprometer-se com as implicações dessa verdade, aí dá trabalho. Aí nos chama a um compromisso ético, aí nos chama a renúncia, exige de nós decisões, escolhas,
quando todos estão indo por um caminho, um compromisso com o Evangelho vai te alertar e te dizer que o caminho de vida não é aquele para onde todo mundo está indo, mas é o contrário. E você vai ser chamado a uma decisão: sigo com todo mundo, porque fazer o que todo mundo faz é mais fácil, ou escolho a via do Evangelho? Compromisso com o Evangelho requer de nós decisões éticas, sábias, corajosas, contraculturais. A gente está vendo aí esse engodo na nossa política, e é com muita tristeza que nós, cristãos, em sua grande maioria, acredito aqui, cristãos evangélicos, vemos ou ouvimos falar de uma bancada evangélica, onde pode até se dizer que se acredita no Evangelho, mas pelo que se vê de algum deles, não todos, claro, mas pelo que se vê de algum, é apenas uma crença da boca para fora. Não há compromisso. O compromisso ali é muito mais com o próprio bolso do que com Deus e com o povo. Então, esses testemunhos alertam para nós que tipo de comunidade nós queremos ser, que tipo de cristãos nós somos chamados a ser. Cristãos que apenas creem no Evangelho? Crer é fácil. Ou cristãos, partes de uma comunidade que não apenas crê, mas que se compromete com as verdades e com as implicações desse Evangelho. Em que lugar você está? Antes de responder essa pergunta, deixa eu te mostrar 4 formas como o compromisso com o Evangelho molda a pessoa que nós somos e as nossas relações, por mais diversas que sejam. 4 formas. Bem rapidinho, o Evangelho comprometido molda o nosso jeito de nos relacionarmos com Deus, molda a nossa forma de nos relacionarmos com o mundo ao nosso redor, o cosmos, a natureza, a criação, molda a nossa forma de nos relacionarmos conosco mesmo, mexe na nossa autoimagem e, claro, um compromisso com o Evangelho molda e determina a forma como nos relacionamos com as pessoas, com o nosso irmão, com os familiares, com os desconhecidos, com o pobre e o necessitado. Então, irmãos, em primeiro lugar, um compromisso com o Evangelho vai te fazer alguém que se relaciona com Deus de uma forma nova e diferente. Se você quer ser apenas um religioso, dizer que crê no Evangelho apenas da boca para fora e sem assumir compromisso algum, você vai vir para a igreja ou para outra igreja e você vai sentar, levantar, cantar. E diz que quem canta os seus males espanta, aí o camarada acha que porque ele está cantando, né, ele está se sentindo bem, ou como é bom cantar e tal. Aí ele sai daqui, segunda-feira, ele diz assim, começou a vida de verdade. Né, e a vida de verdade é do jeito que o diabo gosta. E aí se entrega. Mas domingo é o dia de voltar, né, à classe. Isso é a descrição de um religioso, de alguém que Jesus Cristo olhou no rosto e disse com todas as letras, hipócrita, sepulcro caiado. Sabe o que é um sepulcro caiado? É um lugar que abriga mortos, portanto abriga putrefação, mas por fora é caiado, é bem pintadinho, deram uma mão de cal no bicho, está todo bonito, né? Tem toda aquela pompa, mas por dentro não tem beleza, tem hipocrisia. Quando nós decidimos que não vamos mais ser religiosos e assumimos um compromisso real com o Evangelho de Jesus Cristo e todas as suas implicações, o nosso relacionamento com Deus muda radicalmente. E eu vou lhe dizer de 2 formas. Primeiro, o Espírito Santo te dá fome pela palavra. A palavra de Deus começa a se tornar tão preciosa que você não larga mais. Aí o camarada olha para a semana dele em pleno sábado e diz assim, já faz 2 semanas que eu não abro a Bíblia, a não ser quando o pastor manda lá na igreja. Quem se compromete com o Evangelho, deixa essa vida e pede a Deus, Senhor, me dá fome e sede da Tua palavra. Para ler num programa de leitura continuada, ou para ler de maneira íntima, devocional,
íntima, daquele jeito gostoso, onde você abre e depois de um tempo a Escritura fala com você e o Espírito Santo molda o seu viver a partir do texto bíblico. Quem se compromete com o Evangelho, queridos, se compromete com a palavra de Deus. Uma igreja comprometida com o Evangelho de Cristo não é uma igreja que vive de modismos, é uma igreja que vive da palavra. E mais, quando nos comprometemos com o Evangelho, a nossa vivência com Deus muda, porque eu fico com fome da palavra, mas também fico com fome de intimidade com Deus. E se eu estou falando por um lado de palavra, eu estou falando do outro lado de oração. Uma igreja comprometida com o Evangelho é uma igreja que ora. Uma pessoa que decide sair do local de religiosidade e assumir um compromisso com o Evangelho de Cristo é alguém que vai ter prazer na presença de Deus. Responda para você mesmo, no seu coração. Há quanto tempo você não se quebranta na presença do Senhor? De joelhos, sozinho, sem o pastor precisar mandar ajoelhar, em casa, às vezes no trânsito, mas aquele tempo de oração em que talvez lágrimas rolem, em que o arrepio vem lá de dentro, sabe, aquele sentimento gostoso, aquela coisa que você diz assim, Deus está nesse lugar. Quanto tempo, queridos, isso não é real na sua vida? Estou falando assim num tom meio terrorista, mas é para chamar a atenção que no mundo em que a gente vive, é muito fácil nós nos tornarmos insensíveis, frios, secos, áridos, para esta dimensão de uma relação com Deus íntima e poderosa. Uma igreja comprometida com o Evangelho, portanto, um cristão comprometido com o Evangelho, ele debruça sobre a palavra o seu coração, ele bota a testa no chão, no pó, e ele ora a Deus e diz, Senhor, enquanto o Senhor não vier aqui e me mostrar a tua presença, daqui eu não saio. Só que o dia é tão corrido, os afazeres espremem a gente, e quando a gente vai tentar ajoelhar para ter um tempo de oração com Deus, no fim do expediente, a gente dorme de tão cansado. É ou não é? Não sei se é contigo, comigo é assim. Eu acordo muito cedo, 9 da noite, se eu deixar para orar 9, 9h30, normalmente eu vou dormir às 10 horas, se eu for orar 9 horas eu apago e agora só amanhã, se Deus quiser. Para mim funciona de manhã, tem que ser de manhã. Que horas é o teu tempo de intimidade? Quem se compromete com o Evangelho vai buscar um tempo de intimidade com Deus. Amém, queridos? Eu me estendi muito nesse primeiro ponto, não é essa a ideia, é simples. Compromisso com o Evangelho muda a minha relação com Deus. De um religioso, eu me transformo num fervoroso, num fanático. O povo tem medo de dizer assim, ó, vixe, fulano virou um crente fanático, né? Sabe, eu não tenho medo, eu acho que existe aquele fanatismo, no real sentido da expressão, que gera muito mais violência do que amor. Agora, avalie a sua vida, se a tua relação com Deus está tão íntima que o povo de fora te chama de fanático, mas isso tem gerado amor e compaixão pelo próximo, dê glória a Deus por esse fanatismo, porque é bom. Amém, queridos? Então, esse compromisso com o Evangelho nos torna absolutamente apaixonados pela palavra de Deus e pela intimidade com Deus. Mas como eu disse, são 4 coisas, e a segunda é a seguinte, o compromisso com o Evangelho nos faz ter uma nova relação com o mundo ao nosso redor, que a Bíblia chama de cosmos, a natureza, a criação, desde o cuidado com o meio ambiente, até o cuidado com assuntos, né, de uma magnitude expressiva. Eu estava dizendo para uns irmãos que assim me incomoda profundamente no trânsito, a falta de educação das pessoas. Mas o que me incomoda mais ainda, e isso assim eu digo, irmãos, querem ver um pastor na carne, é eu presenciar essa cena que eu vou dizer agora. O carro da frente, um dia desse, baixou o vidro, saiu uma mão, e era um carro caro. Você imagina que deve ser uma pessoa educada, ou pelo menos viajada. Saiu uma mão com um relógio bonito, aí você diz, olha aí, né? Pessoa bacana, segurando um saco de lanche do McDonald's e simplesmente jogou
no canto da calçada e continuou a viagem. Aí o camarada não sabe, né, vamos exagerar aqui, que aquele papel que ele jogou vai escoar com a água da chuva para um bueiro. E o papel que ele jogou e o que a família dele toda jogou vai entupir aquele bueiro. E aí ele está assistindo televisão um dia e ele olha e diz assim: uma enchente desabrigou 1.500 famílias na periferia da grande Fortaleza. Aí o cara diz: essa prefeitura é um absurdo, não sabe fazer obras de saneamento e etc, escoamento. Mal sabe ele que ele não está tendo cuidado com o mundo ao seu redor. Eu estou pondo um exemplo que parece bobo, de jogar lixo na rua, mas, queridos, quando Deus coloca o homem no jardim, Deus dá um mandato para o homem. Deus diz: está vendo este mundo aqui ao seu redor, esta natureza bonita? Ela é responsabilidade sua, é você que tem que cuidar, que zelar, de fazer florescer este jardim. Quando nos comprometemos com o Evangelho, nós voltamos a essa compreensão de que o mundo ao meu redor é um espaço de cuidado. Deus me capacita, me dá sensibilidade, me dá recursos para cuidar do mundo ao meu redor, para cuidar do jardim no qual Ele me plantou. Sabe, isso tem muito a ver com as rosas que a gente percebe no jardim. E tem uma rosa que é feia, queridos. Para mim, a rosa mais feia deste jardim que Deus me colocou se chama menino de rua, criança na rua. Seja por que motivação for, se é a mãe querendo ganhar dinheiro, se é um menino querendo pedir dinheiro para fumar crack, pior ainda, uma criança é para estar na escola, uma criança é para estar num lar equilibrado, recebendo amor, recebendo afeto, forjando a sua identidade e autoestima. Não é para estar na rua, sendo tratada como lixo. Qual é a tua visão sobre o mundo em que você vive? Porque um cristão comprometido com o Evangelho, ele vai olhar para este mundo, vai perceber essas flores murchas e amargas e vai dizer: eu quero ser um instrumento para fazer florescer o mundo no qual eu vivo. Desde não jogar papel no chão, até cuidar do pobre e do necessitado. Quem se compromete com o Evangelho, se compromete com o mundo ao seu redor. Amém, queridos? Terceiro lugar é aquela coisa de olhar para si mesmo. O compromisso com o Evangelho refaz a minha relação comigo mesmo. E isso é muito importante, por quê? Porque nós sabemos, as experiências que nós temos nas nossas vidas, desde a mais tenra infância até a idade adulta, essas experiências formam as pessoas que nós somos. Claro que isso é muito mais profundo do que eu estou dizendo aqui. Já explica os nossos psicólogos de plantão aqui. São implicações seríssimas o que um toque inoportuno no corpo de uma criança vai fazer na mente desta criança quando ela estiver adulta. Mas se o trauma, ainda que não tenha sido tão grande, mas qualquer experiência nossa faz de nós a pessoa que somos. E às vezes a gente vive, queridos, de uma forma errada aos olhos de Deus. Deus olha para nós e diz: vocês não estão vivendo a vida do jeito que eu conquistei para vocês. Sabe, é gente que se deprecia, é gente que não consegue enxergar o valor que Deus lhe conferiu na cruz do Calvário. E aqui eu estou falando literalmente de pessoas com problemas de autoestima, com pessoas que se acham ou aquém do que realmente são, ou ainda aquelas que se acham muito acima do que realmente são. Distúrbios de personalidade, ou para cima ou para baixo. Olha o que diz o profeta Isaías ao povo de Israel, cativo da Babilônia. E é Deus falando dos lábios do profeta sobre como Deus percebe os seus filhos. Olha só, capítulo 43, verso 3. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. O
povo estava cativo de uma nação. Deus diz: visto porque você é precioso, honrado à minha vista, e porque eu o amo. Imagine um pai que diz isso para o filho repetidas vezes: você é precioso, você achou graça diante dos meus olhos, você é honrado diante do seu pai, eu te amo. O que isso faz na identidade desta criança, na segurança para a vida? O que é que isso faz com filhos que ouvem do nosso Pai das luzes, do Senhor, de quem vem todo dom perfeito e toda boa dádiva, quando nós, filhos dele, ouvimos: vocês são meus filhos amados, eu encontro honra em vocês, eu os amo, eu os estimo. Quando nós ouvimos isso de Deus e nos apropriamos desta verdade, algo espetacular acontece. Espetacular. Está lá no Evangelho de João, capítulo 13. Porque Jesus Cristo, o Filho amado, está sentado à mesa, na verdade, reclinado à mesa com os seus discípulos. E o texto bíblico diz que, sabendo Jesus que ele viera do Pai e voltava para o Pai, que havia chegado a sua hora, sabendo Jesus quem ele era, absolutamente consciente da sua identidade em Deus, sabendo Jesus, o que ele faz? Capítulo 13, ele se põe de pé, ele se cinge com uma toalha, e ele faz o que apenas os escravos faziam, ele lava os pés dos seus discípulos. O que é isso, queridos, senão o desprendimento de alguém que sabe quem é diante de Deus e que não precisa provar o seu valor naquilo que tem ou naquilo que faz. Não afirma a sua identidade no sucesso da carreira, não precisa disso, porque o seu valor, a sua identidade, a sua afirmação vem de Deus. Um pai que olha para os filhos e diz: eu acho honra em você, eu acho formosura em você, eu me agrado de você, eu amo você. Quando sabemos quem somos e o quão amados somos pelo nosso Pai, nós não temos problemas para servir o mundo. Eu dei um testemunho aqui de manhã, vou dar de novo. Na verdade, 2 testemunhos. Esse é o primeiro. O segundo eu vou dar só no final. O primeiro testemunho foi o que eu ouvi repetidas vezes de pessoas que vão para o nosso encontro de casais, o Rema. E você sabe, o encontro de casais, você tem voluntários da igreja que trabalham para servir os casais. Tem umas surpresas, eu não vou contar o que é. Mas repetidas vezes eu escuto pessoas dizendo o seguinte: olha, o que me impactou, né, tudo que acontece lá, que eu não vou dizer, tudo contribuiu para me impactar, mas teve algo que me chamou muito a atenção. E sabe o que chama muito a atenção? É que nós temos aqui na nossa igreja muitos empresários, pessoas bem-sucedidas aos olhos da sociedade, pessoas conhecidas nas posições da sociedade. E essas pessoas estão tão conscientes de quem são aos olhos de Deus, que não têm pudor algum ou vergonha alguma de pegar uma vassoura para varrer no retiro, de carregar uma mala até o quarto, de fazer uma brincadeira, uma palhaçada. E eu vou parar por aqui que eu já estou contando o que acontece. Mas quando nós vemos pessoas que talvez teriam todo o direito de chegar e dizer: eu não vou me prestar esse tipo de serviço, porque isso me diminui na posição que eu galguei na vida. Quando vemos pessoas comprometidas com o Evangelho a ponto de deixarem isto de lado e pegarem no cabo da vassoura e dizer: eu estou aqui para contribuir, então pode ser desde lavar banheiro a carregar uma mala, conte comigo. Quando vemos isso, a gente se encanta e diz: quão importante é termos a nossa identidade afirmada no Senhor. Amém, queridos? Mulheres, vocês são massacradas por um padrão estético injusto que a mídia coloca sobre vocês. Quero dizer que aos olhos do Pai só tem gata na casa dele. Amém, queridos? Mamãe, enxuta, independente da idade. Aos olhos do Pai, você é a obra mais linda que Ele fez. Quarto e último lugar,
vem na carona desse terceiro, porque eu disse que quando a gente se percebe aos olhos de Deus, não temos problemas em servir o próximo. E esse é a quarta percepção de quem se compromete com o Evangelho. Vai ter uma relação nova com Deus, fome da palavra e de intimidade, vai ter uma relação nova com o mundo, cuidado e zelo e sermos fonte de bênção para o nosso mundo, vai ter uma relação nova consigo mesmo, descendo desse pedestal de arrogância, sendo um com o próximo e servindo. E quarto, vai se relacionar de uma forma nova com as pessoas. E vai se relacionar com elas baseado no amor que serve. No amor que se desprende de imagem, de títulos, como eu já disse, e simplesmente abençoa. O apóstolo Paulo aqui, nesse texto que lemos, escrevendo aos Romanos, ele diz que não tem como fazer distinção, judeu, gregos, romanos, gentios, não tem como fazer distinção, por quê? Porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Agora, por causa da graça, por causa da gratuidade generosa de Deus, é que nós somos salvos. Portanto, está todo mundo igual, ninguém é mais importante do que ninguém, e mais ainda, a dor de alguém se torna a minha dor. E é isso que Paulo fala quando escreve aos Filipenses. No capítulo 4 da carta do apóstolo aos cristãos da igreja de Filipos, ele diz que os filipenses fizeram muito bem em participar com ele de suas tribulações. O que ele está dizendo ali é que os filipenses foram os únicos das igrejas que Paulo fundou e visitou, foram os únicos que chegaram junto financeiramente. Nas necessidades do apóstolo, a igreja de Filipos sustentou materialmente o apóstolo. Mas mais do que isso, foi uma igreja que sofreu os sofrimentos do apóstolo Paulo. O compromisso com o Evangelho me faz tão um com o meu irmão, com o meu próximo, que a necessidade dele se torna minha necessidade. Você, uma hora dessa, já deve estar quase com fome, né? Deve ter almoçado com a mamãe, ou com a esposa, né? Mãe de seus filhos. E você, o quê? 1, 2 da tarde, estava lá comendo, já vai dar 7h20, 7h25 aqui no meu relógio. Você já começa a pensar em pizza, sanduíche, pastel, açaí. Olha a fome chegando, né? Que bom que essa fome, daqui a uma meia hora, você vai satisfazê-la, saná-la. Mas tem gente, queridos, que não almoçou com a mãe, que sequer almoçou e que não vai jantar. Essa pessoa não é menos do que você, ela é igual a você. Aos olhos de Deus, ela é exatamente tão amada quanto você é. Tão estimada pelo Pai quanto nós somos. A dor dela precisa ser a sua dor. A fome dela precisa mexer nas tuas vísceras. Sabe quando a gente tem aquela fome que dá uma dor aqui nas tripas? A gente tem que sentir isso por quem tem fome e não vai ter o que comer. Sabe, isso é porque o Evangelho, um compromisso com o Evangelho, muda radicalmente o nosso compromisso com as pessoas. Deixa de ser da boca para fora para ganhar voto, como é a fatídica bancada, salvo raras exceções, e passa a ser compromisso de entrega. Um compromisso que faz de nós pessoas sensíveis à fome do outro. O testemunho que eu quero contar para terminar foi comigo mesmo. Assim que eu me casei com a Cíntia, a gente, tudo muito contadinho, apartamentinho bem pequenininho e tal, e eu fiquei muito doente. Eu tive uma virose grande. É difícil pegar gripe, virose, essas coisas em mim. Agora, quando pega, vem para lascar. E eu me lembro que eu estava de cama, o corpo todo doía, febre alta, etc. E a Cíntia estava chateada porque não tinha os ingredientes que ela queria para fazer uma canja. Né? E a canja, você sabe, vamos falar de comida de novo, né? Galinha desfiada, legumes, cheiro verde, um caldozinho gostoso, aquela coisa quente. Cíntia faz muito bem, diga-se de passagem. E aí não tinha.
não tinha também laranja, que a gente diz assim, se tomar uma laranja, a vitamina C melhora e tal. Então assim, eu estava, graças a Deus, tinha outras coisas em casa, mas não era o que a gente queria. E eu na cama, controlando febre, etc. E aí nós fomos orar. E veja bem, o que eu estou lhe contando, queridos, eu estou lhe contando com precisão de fatos. Porque se eu omitir algum ou exagerar algum, estraga a história. Foi exatamente assim, nós oramos e dissemos, Senhor, Tu és o Deus da cura, é o Senhor quem nos restabelece, Tu és o Jeová Rafá, Tu és também o Jeová Jirê, o Deus da provisão, Tu sabes da nossa falta e da nossa carência aqui agora, Deus, toma a frente e traz a Tua cura e a Tua provisão, em nome de Jesus, amém. No amém, o interfone toca. E no que o interfone toca, o porteiro diz que tem uma moça que se diz ser da mesma igreja que o Mário. Na época eu não era pastor ainda. Pode subir? Eu falei, pode. Quem é? Uma moça chamada Carla. Carla foi membro da nossa igreja, hoje não é mais. Pode subir a Carla. E eu não tinha condição de me levantar, nem queria tirar o pijama. Eu digo, sim, atenda lá, vê o que é. Infelizmente, se for procurando aconselhamento, etc., na época eu era líder dos jovens, falei, não vou poder atender. Aí chega a Carla, e quando a Carla chega, ela traz consigo sacos de supermercado. E diz assim, estava eu fazendo a minha feira e senti muito forte algo que eu acho que foi de Deus. Não sou de sentir muito essas coisas. Sabe como é que é cristão presbiteriano, né? Não sou de sentir muito, mas senti, foi tão forte que eu digo, rapaz, é de Deus. E me dizia para comprar alguns itens. E estão aqui os itens, eu espero que sirvam. Amém, minha irmã, obrigada de Deus, a gente estava orando, tarará e tal, um abraço, foi-se embora. Aí eu fui ver o que era. Primeiro saco que eu abri tinha um tubo de Targifor C. Segundo saco tinha uma rede de laranjas. O terceiro saco estava geladinho, quando eu peguei era uma bandeja de filezinho de peito congelado. E o outro saco tinha legumes e cheiro verde. Cheiro verde, Anita. Uma sopa para mim que não tem cheiro verde não presta. Cheiro verde, Deus lembrou do cheiro verde. Sabe, queridos, a irmã estava fazendo as compras para a casa dela. Mas eu creio numa igreja comprometida com o Evangelho, que ouve de Deus o seguinte, não esquece do cheiro verde. Meu servo está precisando, aquela criança que você conhece está precisando, aquele funcionário da tua empresa está passando por algo que você não faz nem ideia, chega junto, uma igreja comprometida com o Evangelho, ouve de Deus, desde palavras sobre cheiro verde, como coisas maiores. Que sejamos nós, irmãos, comprometidos, não apenas crentes no Evangelho, mas comprometidos. Dos dois, quem é você? Reflita e decida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.